Nós vamos orar ao Senhor para darmos início a mais uma aula. E eu convido você a fechar seus olhos e juntos oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e Maravilhoso, a Ti honra, glória, louvor e majestade. A Ti, Senhor, nós rendemos, ó Deus, a nossa vida e nós pedimos que o Senhor venha a conduzir-nos em todas as coisas. Tu conheces, ó Deus, a minha vida, sabe das minhas limitações, da minha dependência de Ti, para estar aqui diante da Tua igreja, do Senhor, para ministrar este estudo. Capacita-me, segundo a Tua vontade, pelo poder do Teu Espírito, para que possa fazer tudo com excelência, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja edificada. Assim é a nossa oração diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, nós estamos aqui numa sequência de estudos sobre seitas e suas heresias. Eu quero convidar a igreja a abrir, ou se você quiser acompanhar ali no slide, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de número 1 a 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Amém? Meus amados, então nós estamos aqui fazendo uma sequência de estudos sobre seitas e as suas heresias. E hoje nós falaremos sobre uma que eu acredito que a maioria não conhece como seita. E pode até ficar espantado quando eu dizer assim, é uma seita. Uou! E nós vamos provar, não somente nessa aula, mas também em outras, que realmente ou infelizmente é uma seita. A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja ou é uma seita? A congregação realmente é uma congregação cristã ou ela é uma seita? Primeiramente, o intuito de nós falarmos sobre seitas, e em especial sobre a Congregação Cristã no Brasil, não é a de ofender alguns dos seus membros ou ridicularizá-los. Não, muito pelo contrário. O intuito sempre, acima de tudo, é a glória de Deus, a defesa do Evangelho e expor à luz das Escrituras as verdades bíblicas para que aqueles que estão em seitas tenham os seus olhos abertos e para aqueles que não estão em seitas possam ser instruídos para que sejam instrumentos de Deus para alertar, instruir e ensinar aqueles que estão em algum tipo de seita, vivendo debaixo de heresia, caminhando a passos largos para a destruição. Bom, antes de avançar, é necessário nós trazermos à luz alguns conceitos que nós vimos na aula passada com o presbítero Lucas. Nós vamos falar um pouco, lembrar, não vou falar tudo, porque o presbítero Lucas explicou perfeitamente o que é seita, o que é heresia. Então, eu quero trazer para vocês a pergunta, o que é uma heresia? Tivemos uma aula aqui quinta-feira passada, eu sei que todos lembram aqui de cor e salteado, né? Graças a Deus o presbítero Lucas é um excelente presbítero e ele deixou escrito para nós. Tá? Irmãos, eu faço isso com todos o que eu coloco aqui. MacArthur, eu faço isso com John Piper, honra quem tem honra, eu também coloquei ali, por que não, nosso presbítero Lucas Alcântara. Ali está escrito, olha, ele diz a respeito de heresia, né? Heresia possui uma definição teológica precisa. Trata-se de um erro obstinado e destrutivo contra o coração das Escrituras, para corromper a compreensão de doutrinas vitais com as das pessoas de Cristo, da Trindade, da salvação. Portanto, a heresia é um erro específico e central.
nós não podemos tratar heresia como se fosse um erro comum doutrinário. Não, é uma falha doutrinária, é um erro teológico. Não, não é um erro teológico. É algo sério e que nós precisamos tratar à luz das Escrituras, porque desvirtua questões centrais e fundamentais do Evangelho. Então, nós lembramos o que é uma heresia. E o que é uma seita? Também vimos na aula passada. Antes, eu quero dar uma definição. Uma seita é, em termos gerais, um grupo religioso que se separa de uma tradição maior, geralmente por discordar de aspectos doutrinários ou práticas estabelecidas. As seitas muitas vezes mantêm alguns elementos centrais da fé, da qual derivam, mas reinterpretam ou modificam essas crenças de maneira significativa. O que isso significa? Toda seita, ela sempre vai guardar ali alguns elementos da onde ela sai. Você vai pegar principalmente em se tratando de seitas ligadas ao cristianismo, eles sempre vão guardar alguns elementos. Eles não vão dizer que negam a Cristo, eles não vão dizer que não creem em Deus, que não creem no Espírito Santo. Qual é o problema? O problema é a forma que eles reinterpretam essas questões centrais, como salvação, como Cristo, como a obra redentora de Cristo na cruz. Então, as seitas elas não vão desvincular totalmente de todas as questões doutrinárias da sua igreja oriunda, onde eles vão sair, mas eles reinterpretam de uma maneira bem terrível. Algumas seitas reivindicam seguir os ensinamentos de Jesus, mas criam doutrinas e tradições próprias que muitas vezes entram em conflito com a interpretação histórica do cristianismo. Vou dar aqui um spoiler, né? Por exemplo, nas Testemunhas de Jeová. Eles acreditam em Jesus Cristo? Sim. Eles acreditam que Jesus Cristo é Filho de Deus? Sim. Mas é um Deus menor. Não é Deus como o Pai. É o Deus menor com o Pai. Então, há sempre ali um elemento que liga eles ao cristianismo, que é crer em Cristo, mas a interpretação, a reinterpretação que eles dão, distorce e tira todo o conceito bíblico dos elementos doutrinários principais em relação a Cristo, Deus, Jesus e salvação. Continuando aqui, com a interpretação de seitas do presbítero Lucas, ele vai dizer, na Bíblia a palavra aparece relacionada à seita, tá? Frequentemente com uma tradução do termo grego para heresia, mantendo o sentido de uma escolha deliberada, feita por si e para si mesmo. Tanto seita quanto a heresia é algo que é separado, é a parte, é uma escolha que a pessoa faz, a parte da doutrina central, da verdade. Em outras palavras, é como se ele estivesse escolhendo aquilo que ele acha que é correto e vai reinterpretá-lo da forma dele, para ele mesmo. Lucas continua. Quando a Bíblia utiliza a palavra seita, ela não está focando no que os homens ensinam. As heresias são os ensinamentos. As seitas, elas não são praticamente os ensinamentos. Ele está focando no que ele ensina, mas no grupo de pessoas que resultou de uma escolha. Portanto, no texto bíblico, o significado primário de seita refere-se a um grupo específico de pessoas. Vocês estão acompanhando? Veja, a seita a heresia é o ensino errado. A seita é aquilo que aceita a heresia e guarda para si, separa para si com um grupo de pessoas. Continuando, contudo, quando a teologia fala sobre seita, não está utilizando apenas o significado desse termo, mas concentrando nele o ensino geral das Escrituras sobre o erro. Para facilitar a visualização, Lucas ele vai dar um exemplo muito bom aqui. Ele vai dizer que a palavra seita funciona como um frasco onde guardamos o veneno das falsas igrejas, para então oferecermos o antídoto bíblico. O sentido teológico de seita, que carrega todo esse peso bíblico, define-se como falsas igrejas marcadas por heresia. Veja, lembra? A heresia é a mentira, é o engano. A seita é esse frasco onde se coloca todo tipo de heresia. Então, é como se nós tivéssemos aqui um frasco,
a igreja simbolizando esse frasco, e todo tipo de heresia, todo tipo de engano é colocado dentro daquela igreja, que forma uma seita. A heresia gera a seita, aceita a heresia. Amém? Os irmãos estão compreendendo como que uma está atrelada à outra? Não existe uma seita que não esteja repleta de heresia. Amém? É esse o sentido que Lucas está trazendo para nós aqui. Elas abordaram a verdade e, em alguns casos, surgiram de uma ruptura de uma igreja visível. Os membros de uma seita escolheram para si o erro mais grave, aquele que atinge o coração das Escrituras. Então, essa seita, que está repleta de heresia, escolheu para elas o pior dos erros, que é justamente atingir o cerne do Evangelho nas questões centrais doutrinárias. Nós vimos também na aula passada as principais características para identificarmos uma seita. E eu apenas não vou falar uma por uma, apenas citá-las, para que você possa lembrar. Bom, uma seita, ela tem revelações e autoridades além da Bíblia, verdades particulares e obscuras, texto fora do contexto, diminuição da pessoa e da centralidade de Cristo. Toda seita, sem sombra de dúvida, sem erro, você vai encontrar esses elementos, ou todos esses elementos, ou a maioria desses elementos. Continuando, a salvação pelas obras, exclusivismo institucional, ou seja, só a igreja dele é a que detém a salvação, só a igreja dele é a boa, só a igreja dele é a salvação, fora dela não há salvação. Controle por medo e ameaças, e isolamento e evitar os debates. Claro que uma seita nunca vai para um debate, porque ela não tem argumento bíblico suficiente para se defender, então, por isso, na maioria da seita, elas vão evitar o debate e com aquela postura de santidade. Nós não debatemos, nós não gostamos de discussão, mas, na realidade, é porque não tem argumentos para sustentar as suas heresias. Então, de posse dessas informações, nós vamos analisar se, de acordo com o que nós vimos já na aula passada, e revisamos agora, se a congregação cristã no Brasil é ou não uma seita. Para efeito didático, nós não vamos ficar falando toda hora, congregação cristã no Brasil. Então, a gente vai usar a sigla CCB, que é usada geralmente também para identificar a congregação cristã no Brasil. Então, vamos. O início da congregação no Brasil. Irmãos, eu confesso que não é fácil encontrar material para fazer estudos, eles não publicam muito material, encontrei alguns, fiz entrevista com um ex-CCB, né? Não vou contar quem, tá bom, Valério? Pode ficar tranquilo. E nós vamos aqui ver se realmente é uma seita ou não. A origem da CCB é ali no início do século XX, que está intimamente ligada com o movimento pentecostal. Talvez muitos cristãos, e às vezes até mesmo quem é da CCB, não sabe que a igreja se originou num movimento pentecostal. Bom, no período ali do início do século XIX, o protestantismo estava passando por algumas mudanças, umas mudanças bem radicais, e devido a um evento muito famoso, que eu creio que a maioria dos cristãos conhece, que foi o chamado Avivamento da Rua Azusa. Alguém já ouviu falar disso? Quem é cristão, ou pelo menos tem mais de 10 anos de igreja, já ouviu esse Avivamento da Rua Azusa. Aconteceu em 1906, nos Estados Unidos, ali em Los Angeles, onde alguns cristãos se reuniam ali naquele prédio. Eram cristãos de algumas denominações, presbiterianas, batistas, metodistas. Então, eles se reuniam ali naquele prédio para orar e buscar um avivamento de Deus. Isso ali deu o início ao que nós chamamos hoje de pentecostalismo, tá? Marcado por ênfase no quê? Porque quando eles se reuniram ali, aconteceu um grande, como é que eu vou dizer? Alvoroço.
Então as pessoas ouviam muitos gritos, as pessoas ouviam muitos estardalhaço dentro daquele prédio, porque as pessoas estavam recebendo ali um avivamento do Senhor. Então esse movimento foi marcado com uma ênfase no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, em curas e milagres, bem como no direcionamento, não apenas pelas Escrituras, mas um direcionamento guiado por revelações e visões. Onde começou tudo isso? Não somente na igreja CCB, mas em muitas igrejas pentecostais. O movimento começou aqui na rua Azusa, ali nos Estados Unidos, em 1906. Foi nesse contexto que um italiano chamado Luigi Francescon, eu sempre estou... Como é italiano, e nem em português estou falando direito, então é Luigi Francescon. Ele foi fortemente influenciado por esse movimento da Rua Azusa, e a partir dali, com a influência desse movimento, ele vai dar início à CCB, Congregação Cristã no Brasil. A origem, como é que tudo começou? Tudo começou com esse italiano chamado Luigi Francescon. Luigi Francescon foi um italiano que nasceu em dia 29 de março de 1866, na comarca de Covasso Nova, província de Udine, na Itália. Mas logo ele mudou-se para os Estados Unidos em 1890. Um ano depois, em que ele chega ali nos Estados Unidos, ele se converte ao Evangelho. Ele conhece o Evangelho, ele é alcançado pela graça ali, alguns meses depois da sua conversão, juntamente com outros que haviam ganhado para Cristo, ele forma a primeira igreja presbiteriana italiana. Ele não funda a igreja presbiteriana, tá, irmãos? Ele faz parte de uma igreja presbiteriana e, junto com outros irmãos italianos, ele começa a fundar uma igreja presbiteriana da comunidade italiana. Ele já, no início da sua conversão, imediatamente ele começa a pregar para as comunidades italianas dos Estados Unidos e começa a formar ali uma comunidade presbiteriana de italianos. Foi separado para o diaconato e, posteriormente, nesta igreja, ele se tornou um dos líderes da igreja. O que é interessante quando nós começamos a olhar para a história de Luigi Francescon? Veja, eu quero destacar algo aqui. É digno de nota como muitos dos que conhecem a verdade permanecem estagnados e não servem a Cristo em prol do seu reino. Enquanto não somente Luís Francescon, mas também outros fundadores de seitas e disseminadores de heresias, dedicam-se fervorosamente aos seus erros, fazendo com zelo aquilo que muitos não fazem pela verdade. Quando nós olhamos a conversão de Luigi Francescon, como ele se converteu, como imediatamente, alguns dias depois, ele já estava evangelizando, ele já estava pregando para outros italianos, formando uma igreja italiana, e começou ali rapidamente a servir na igreja como diácono, e depois foi subindo até que alguns anos, poucos anos, ele já se tornou um dos líderes da igreja presbiteriana italiana. E é triste saber que muitas vezes, muitos cristãos que conhecem a verdade, que estão em igrejas saudáveis, e às vezes já faz algum tempo que já congregam, mas estão estagnados. Não fazem para a verdade aquilo que os hereges fazem pela mentira. Quando nós olhamos para as igrejas heréticas, a tristeza não é apenas por saber que eles estão sendo ensinados errados, mas é de saber como que eles se dedicam ao erro, e como aqueles que estão na verdade não se dedicam à verdade. Tente falar para um desses adeptos de seitas que a igreja dele está errada, que o pastor dele está errado, que a forma que eles creem está errada. Você vai arrumar um problema para você. Eles vão defender com unhas e dentes aquilo que é um erro. Enquanto muitos que conhecem a verdade nem sequer pregam para aqueles que trabalham junto, nem sequer anunciam o evangelho para os próprios familiares. Meus amados, nós precisamos olhar para essas coisas e começar a buscar em Deus, que Deus mova o nosso coração para que possamos verdadeiramente fazer
verdadeiramente um serviço que honre a Deus, que honre a verdade a qual nós fomos alcançados, a qual nós fomos resgatados. Honrar e louvar a Deus por ter nos colocado em uma igreja saudável, onde somos ensinados e estimulados na palavra de Deus. Amém? Então, aqui nós vemos Luiz Franciscon, imediatamente, vamos dizer, um novo convertido, trabalhando ali não só da igreja presbiteriana, a gente não está falando que a igreja presbiteriana é um erro, mas ele vai trabalhar fervorosamente por causa dos seus erros. Voltando à história de Franciscon, depois de 3 anos liderando a igreja presbiteriana italiana, segundo o relato dele próprio, depois eu vou mostrar o documento para vocês que ele redigiu, ele afirma que, ao ler ali Colossenses capítulo 2, versículo 12, recebeu uma revelação do próprio Deus. Aqui um parênteses, né? Toda seita tem alguém que recebeu uma revelação do anjo, uma revelação de uma luz, de uma divindade, porque ele precisa de algo para sustentar a sua seita, a sua heresia. E aqui Franciscon diz que, quando ele estava lendo Colossenses 2, ele recebeu uma revelação do próprio Deus. Colossenses 2, 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele diz que estava em sua casa, lendo, e quando ele leu esse texto, ele declara que ouviu uma voz falar para ele 2 vezes. E olha o que essa voz diz para Franciscon: tu não obedeceste a este meu mandamento. Irmão, eu devo ser muito ruim, porque eu tenho quase 30 anos de crente, eu nunca vi Deus falar assim: eis, Luciano, você está... Pode falar um erro que eu quero consertar. E, de repente, irmãos, eu sei que, para nós que estamos sendo instruídos na verdade, que conhecemos a Bíblia como única regra de fé, nós chegamos a pensar assim: como alguém pode acreditar nisso? Como alguém pode acreditar que vê uma voz, uma luz, um som? Mas para aqueles que não conhecem, que nunca tiveram esse acesso, são facilmente enganados. E eles vão trazer as revelações mais absurdas, e as pessoas acreditam. O bom e o ruim de ser muito experiente na igreja, né? Tem bastante anos de igreja que você já ouviu muita coisa. Alguém aqui já ouviu falar do testemunho do Zé Galinha? Alguém já ouviu falar? Por que eu estou associando isso com a voz? Porque ele diz que foi no galinheiro. Esse é um testemunho muito antigo, mas que, quando surgiu esse testemunho, me entristeceu muito ver as igrejas chorando e pulando e glorificando a Deus pelo testemunho que esse homem estava dando. Tá? Que ele diz que uma galinha falou com ele, eu vou resumir aqui porque não é o intuito da aula, mas que uma galinha falou com ele e um galo interpretou. Irmãos, se não fosse trágico, seria cômico. Eu chorei. Quando eu vi o vídeo, eu chorei. Não da blasfêmia que esse homem está dizendo, mas de ver a reação das igrejas que viam esse homem falar. Como podem ser enganadas, como podem ser ludibriadas. E aqui nós estamos vendo mais um, dizendo que teve uma visão e que o Deus falou com ele 2 vezes: tu não obedeceste a este meu mandamento. Veja um trecho do seu próprio relato. Olha o que ele diz: no princípio do ano de 1894, encontrando-se em Cincinnati, Ohio, em serviço material, aconteceu que, estando numa noite de joelhos em meu quarto, lendo o capítulo 2 da carta de Colossenses, sempre tem um tom muito espiritual, né? Eu não estava lendo de qualquer maneira, eu estava lendo de joelhos ali, e Deus falou com ele. Olha só o que ele vai dizer. Ao chegar no verso 12, ouvi uma voz que me repetiu por 2 vezes: tu não obedeceste este meu mandamento. Então respondi: Senhor, jamais alguém me falou neste assunto. Veja, ele ainda conversa com Deus, né? Está iniciando o processo de fundação de mais uma seita, baseado numa revelação
extra-bíblica em que ele teve e afirma ser de Deus. Diante disso, quando ele ouve essa mensagem, ele começa a questionar o batismo infantil, o batismo por aspersão, que era praticado na igreja onde ele congregava. Franciscão, então, passou a persuadir, mesmo estando na presbiteriana, alguns irmãos a se batizar. Ele consegue convencer um irmão a batizar por imersão, e depois outras pessoas também foram batizadas, ainda pertencendo à igreja presbiteriana. Certa vez, o pastor presidente da igreja presbiteriana, ele precisou viajar para a Itália, lembrando que eles estão nos Estados Unidos, ele viajou para a Itália e deixou Luigi Franciscon tomando conta da igreja. Enquanto ele viajava, Franciscon pregou na igreja e levou a muitos irmãos, um grupo de 25 irmãos, a serem batizados por imersão. Quando o pastor volta, imagina, nada é tão ruim que não possa piorar, o Franciscon pede a palavra e em um culto na presença do pastor, diante de toda a igreja, ele prega novamente sobre o batismo, conta a visão que ele teve de Deus e pede o desligamento. Tanto ele quanto um grupo de irmãos que também pediram o desligamento. Meus amados, nós precisamos sempre lembrar que a nossa regra de fé e prática não são as nossas experiências, não são o que nós sentimos no coração, mas a Escritura. Deus nunca usou o engano para realizar a sua obra. Deus nunca, uma traição deliberada, foi validada ou direcionada pelo Espírito Santo de Deus. O que Franciscon fez foi uma das traições mais terríveis que pode acontecer. Ele esperou o pastor viajar, o pastor deixou na incumbência dele, confiando na fidelidade de Franciscon, e ele usa de engano, de traição, e faz uma rebelião na igreja, dentro da igreja. Vocês percebem que uma coisa, quando começa errado, nunca vai dar certo no final? Ele já começa com visões, ele já começa com supostas revelações, ele começa usando de engano, de traição, e a lista vai piorar. Essa já seria uma evidência base para entender que a fundação da CCB já estava totalmente contrária aos princípios bíblicos. Então, Franciscon, juntamente com aqueles que o seguiram, começaram a formar ali uma comunidade onde passou a se reunir frequentemente em casas. Toda seita, a grande maioria, ela vai ter aquela máscara ou aquela capa de piedade. Então, eles começam a se reunir em casas, sem denominação, sem título, com simplicidade. Não, nós não queremos títulos, nós não queremos nada, nós queremos, com simplicidade, adorar a Deus. Mas, no fundo, está ali um orgulho, uma soberba, em que realmente não provém do Espírito Santo de Deus. Em 1907, Franciscon teve um contato com o movimento pentecostal. Lembra? Em 1906, acontece lá na Rua Azusa o grande movimento. Um ano depois, Franciscon encontra com alguém que esteve lá na Rua Azusa e ele começa a ter esse contato, essa influência do movimento da Rua Azusa, começa a impregnar a mente de Franciscon e ele afirma, então, agora ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Nós temos que ter muito cuidado. Eu ainda ouço muitas pessoas dizendo que foram convertidas e depois receberam o batismo com o Espírito Santo. Tome muito cuidado para não blasfemar contra o Espírito. Porque se nós pregamos pelo poder do Espírito. Se nós evangelizamos e fazemos algo, é pelo poder do Espírito. E se essa pessoa não é batizada com o Espírito, ela está pregando em nome de quem? Então, muitas pessoas, quero acreditar por ignorância, por falta de conhecimento teológico, acabam crendo nessas heresias. E Franciscon começa com essa influência pentecostal, e ele afirma agora que, agora eu fui batizado com o Espírito Santo, e agora eu sou selado, falo em línguas. Desde então, passou a pregar uma fé baseada em experiências pessoais, subjetivas,
direções oriundas de supostas revelações extrabíblicas e um tipo de culto espontâneo foi o que estruturou a base da CCB. Ele começa a sair de uma igreja presbiteriana e começa agora, com essa influência, a tornar a CCB uma igreja pentecostal. Então, a origem da igreja Congregação Cristã é uma origem pentecostal. E Franciscon começa a... O que vocês estão percebendo? Tirar a centralidade das Escrituras, tirar a centralidade do Evangelho e começar a colocar direções movidas pelo Espírito, suposto Espírito, por revelações, por sonhos. Bom, meus amados, nós precisamos aprender com essas questões, que as nossas palavras devem ser condizentes com as nossas práticas. Não basta dizer que seguem as Escrituras, como a própria CCB afirma. Se você conversar com alguém, acesse o site da CCB e você vai ver na confissão de fé deles que eles acreditam na Escritura como palavra de Deus. Mas dizer e apenas confessar não quer dizer que você realmente siga. Quando alguém afirma que somente a palavra de Deus é o nosso guia de fé e prática, mas na prática vive por visões, vive por revelações, por sonhos, na realidade a palavra de Deus não é a sua regra de fé e prática. Porque a nossa única e verdadeira revelação já foi nos dada por Deus, por Cristo Jesus, que é a sua palavra, e nós somos guiados por ela. Ela é a verdade que nos norteia, e fora dela não há revelação de Deus, porque Deus já estipulou a palavra de Deus, as Escrituras, como a sua revelação. Então as pessoas começam na sua criação das suas seitas, porque não podem usar a Bíblia, porque se usarem a Bíblia vão ver que estão errados, a ter as suas revelações e as suas visões, como Franciscon começa a ter. Bom, todo grande erro, ele começa com um pequeno desvio. Pequeno desvio que começou lá na igreja presbiteriana, quando ele tem essas visões, essa revelação, e ao longo da trajetória começa a somar com outros erros, a ponto de chegar um tempo em que as pessoas nem sabem mais onde estão errando. São tantos erros, são tantas falhas, são tantas heresias, que as pessoas nem sabem mais onde estão errando, e nem em que direção estão indo. Então, veja bem, não conseguem mais perceber que perderam o rumo, perderam o cristianismo que talvez tinham no início. É o que está acontecendo com Franciscon. Isso é um alerta para nossas vidas, para que vivamos de conformidade com a palavra de Deus, com as Escrituras, na centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Continuando a jornada da CCB, então nós estamos vendo agora que ele está caminhando, né? Ele começa agora a colocar os conceitos do pentecostalismo dentro da sua igreja, movido agora por revelações e visões, e ele tem um chamado para a missão, o relato de Franciscon. Esse é um relato dele. Ele diz assim: irmãos, o relato é muito grande, se você quiser eu passo depois para você o documento, e tem um trecho que me chamou muita atenção, que é um trecho em que ele diz que Deus está falando com ele. São, acho que, se eu não me engano, 3 páginas. Irmãos, Deus falar com a pessoa de uma vez só, com 3 páginas. Fala, Jesus, o que é isso, né? E ele está ali relatando o diálogo que ele teve com Deus, 3 páginas. Eu acho que é até difícil encontrar na Bíblia um diálogo com um profeta ou com um servo de Deus, em que Deus teve ali 3 páginas seguidas conversando com alguém. Mas veja só, ele vai dizer: o Senhor falou pela minha boca, dizendo, eu, o Senhor, permaneci no meio de vós, e se me obedecerdes, e fordes humildes, eu mandarei convosco todos os que devem ser salvos. Está vendo? O que está acontecendo aqui? A gente tem que prestar atenção. Olha o que ele está dizendo para a sua congregação. Que Deus enviaria a quem? A ele, a congregação, todos que devem ser salvos. Vos terei unidos por um pouco de tempo, a fim de vos preparar.
para depois mandar alguns de vós em outros lugares para recolher outras minhas ovelhas. Este é o sinal que vos dou para confirmar que vosso Deus é quem vos falou. Esse local será pequeno para conter as pessoas que chamarei. Retirado do documento do próprio CCB, resumos das convenções e reuniões dos anos 1936 e 1948. Isso é um relato do próprio Franciscon, que ele está dizendo que Deus deu a missão para ele de chamar as ovelhas. Deus vai chamar as ovelhas para vir para a congregação, para que sejam salvos. Então, Franciscon, depois dessa revelação, parte para a Argentina, depois de ter estabelecido ali o trabalho na Argentina, criado comunidades ali na Argentina. Em 1910, ele chega ao Brasil. E, chegando ao Brasil, ele vai para a cidade de São Paulo. No dia seguinte que ele chega, ele já encontra um irmão italiano, onde ele prega e começam ali a evangelizar, mas parte para Pernambuco, Paraná, perdão, irmãos, para Paraná. E lá em Paraná, ele também começa a pregar e formar ali algumas comunidades, mas sem muito sucesso. Na realidade, é só depois que ele volta de Paraná para São Paulo que ele começa a pregar para alguns italianos, presbiterianos, batistas, metodistas e até católicos. É interessante, ele não vai pregar para ímpios, ele vai procurar os italianos que já são convertidos em alguma outra igreja. Então, ele vai pregar para italianos que são batistas, metodistas, e ele prega, e muitos aderem ali à CCB. Então, ali teve o início da primeira congregação cristã do Brasil, em 1910, depois o qual, em pouco tempo, muito pouco tempo, se espalhou por onde existissem ali colônias ou colônias italianas. Veja com que velocidade a heresia trabalha, né? Como que eles se empenham. Eles chegam no dia seguinte, já estão pregando, passa 2 dias, eles estão viajando para outro canto, voltam e começam e pregam, e, de repente, esse movimento começa a crescer de tal forma que já está espalhando pela capital de São Paulo e também no Paraná. Luiz Franciscon faleceu em 7 de setembro de 1964, na cidade de Oak Park, em Illinois, nos Estados Unidos. Bons irmãos, nós estamos vendo aqui um pouquinho da história de Luiz Franciscon, que foi o fundador da congregação cristã no Brasil. Claro que há muito mais para falar, e que nós vamos ver nas aulas seguintes, mas aqui já é um alerta para nós. Para você que talvez esteja me ouvindo e pertence à CCB, não entenda isso como uma afronta ou como algo pessoal, mas que o Espírito Santo de Deus possa levá-lo a buscar um conhecimento nas Escrituras, que você possa investigar se realmente o local em que você está é uma congregação cristã, ou uma seita. Bom, diante do que nós expomos aqui, nós podemos perceber que a CCB tem basicamente os mesmos princípios que nós vimos lá na aula passada e revisamos aqui, da fundação de qualquer seita. Nós temos revelações e autoridades além da Bíblia? Sim. Por quê? Porque ele diz receber uma revelação oriunda de uma voz que diz a ele algo que não está escrito na Bíblia. Ele tem uma autoridade que não é exclusivamente da Bíblia. Ele tem valores particulares e obscuras, verdades particulares e obscuras? Sim, como nós veremos nas heresias que serão ministradas, irmãos, heresias que serão ministradas, não. Heresias que serão aqui refutadas à luz das Escrituras nas próximas aulas, que a CCB pratica. Então, eles têm ali verdades. Texto fora do contexto, nós vamos ler um apenas aqui depois, e você vai ficar chocado. Então, dentre as outras, vocês podem analisar, dos outros requisitos, eles também se enquadram perfeitamente numa seita. Em sua grande maioria, todo fundador de uma seita é alguém que alega possuir uma intimidade ímpar com a divindade. Vocês já perceberam? Nós vamos analisar algumas seitas, e que você vai encontrar de comum. Todos eles vão alegar que tiveram uma intimidade íntima, profunda com Deus, uma revelação particular e única, que ninguém no mundo teve, só ele teve, né? E que uma direção que vem não das Escrituras,
mas de experiências extrabíblicas e de cunho íntimo e pessoal, ou de um sonho, ou de uma visão, ou de alguém que trouxe uma revelação somente para ele. Então, todo fundador de uma seita, ele vai ter essas características, e Luiz Franciscon não foge à regra, como nós já vimos aqui. Amém? Amados, ressaltando aqui, não estou fazendo uma biografia da vida do Luiz Franciscon. Nós não temos tempo para isso, nós apenas estamos fazendo um panorama de como foi a fundação da CCB. Continuando. As questões que formaram, né, a CCB, uma seita, não se limitam apenas à sua formação, mas principalmente às suas crenças e às doutrinas que, ao longo dos anos, mostraram-se claramente como heréticas e nocivas ao verdadeiro Evangelho. Bom, eu quero destacar aqui, para nós entendermos que realmente a CCB é uma seita, alguns pontos. O desprezo pela educação teológica formal. Um dos aspectos notáveis da CCB é seu desprezo pela educação teológica formal. Isso inclui que os seus pastores, seus membros, não podem e não são influenciados e motivados a fazer seminários, faculdades teológicas, estudos bíblicos, e é claro e evidente porque não são. Os seus adeptos acreditam que o Espírito Santo capacita diretamente os líderes da igreja e não é necessário preparar-se, examinar ou meditar de forma sistemática nas Escrituras Sagradas. Então, aquele que vai trazer uma mensagem na CCB, ele não precisa ter feito nenhum curso teológico, ele não precisa ter estudado nada de grego ou de hebraico, nem mesmo meditado para pregar. Ele acredita que o Espírito Santo vai revelar a ele aquilo que ele tem que dizer à congregação. Eu não consigo entender como que o Espírito Santo vai fazer lembrar algo que você não leu, que você não estudou. Isso não existe em lugar nenhum, nem na Bíblia. Mas eles têm esse conceito de que não é permitido, não é incentivado também o estudo, o preparo para pregar, para anunciar. Sendo assim, o estudo acadêmico da Bíblia é considerado desnecessário e até mesmo desencorajado. Irmão, todos nós aqui cremos e temos plena certeza que o Espírito Santo opera e capacita cada um de nós. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui apenas porque li esses textos, ou porque estudei, ou qualquer um que vá pregar num domingo de ceia, ou seja, qual o dia que for, não é apenas por causa do seu esmero no preparo, mas por causa da capacidade que vem do Espírito Santo. Saber que o Espírito Santo nos capacita, saber que o Espírito Santo nos ilumina e nos conduz, não nos isenta da nossa responsabilidade de meditar na palavra, de nos esmerarmos no conhecer e prosseguir em conhecer as Escrituras. Há inúmeras passagens bíblicas que apontam essa nossa responsabilidade em esmerar no conhecimento das Escrituras, no nosso dever de meditar e buscar conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Eu quero apenas citar alguns textos, justamente para trazer uma refutação à CCB, que despreza o ensino, que despreza o estudo bíblico. Veja, a palavra de Deus, lá em Salmo, capítulo 1, verso 1 e 2, todos nós conhecemos, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Essa é uma responsabilidade de todo aquele que ama ao Senhor. Ele medita, ele estuda, ele se debruça na lei do Senhor, de dia e de noite. Deuteronômio, eu gosto muito disso, né? Gosto muito desse texto. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perdão, irmão. Olha o versículo 7. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás em tua casa,
e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao te levantar. Veja a nossa responsabilidade, não só de conhecer, de estudar as Escrituras, mas também de ensinar aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os nossos filhos. Meus irmãos, a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a Escritura não é do pastor, não é de uma professora de escola dominical ou de qualquer outra pessoa, mas é nossa. Então, a CCB, acho que não conhece esse texto de Deuteronômio 6, que estimula e incentiva aos pais a ensinarem os filhos. E para ensinar, você precisa conhecer a Escritura, você precisa esmerar na Escritura. Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 3, perdão, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que te podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a Escritura, nós não vemos um desprezo pelo ensino das Escrituras, um desprezo por conhecer as Escrituras e estudar as Escrituras. Muito pelo contrário, nós vemos que desde a infância é incentivado e motivado a ensinar os seus filhos as Escrituras. E continua. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada e nós devemos estudá-la, porque ela é boa para repreender-nos, corrigir-nos, educar-nos, para nos tornar cada vez mais perfeito e habilitado para toda obra. Como não estudar as Escrituras? Como não valorizar o ensino das Escrituras, formalmente ou informal? Informal na sua casa, lendo as Escrituras, ou formalmente numa escola teológica? Então, esse hábito das congregações cristãs de não incentivar a leitura das Escrituras é algo nocivo. Por quê? Um abismo chama outro abismo. Enquanto não se conhece as Escrituras, você começa a criar desvios doutrinários e heresias terríveis. Um dos exemplos é justamente o desvio que eles entendem quando leem ali Atos dos Apóstolos e o findar da era apostólica. A congregação cristã no Brasil acredita que a igreja primitiva se desviou. Mas como assim, pastor? Sim, ela se apostatou no final da era apostólica. Veja, o pensamento corrente da CCB é que a igreja, após a morte dos apóstolos, afastou-se da fé, sendo restaurada apenas em 1910. Por quem? Por Luís de Franciscon. Interessante, né? Você compreende como eles pensam? O último apóstolo morreu, a igreja se apostatou, ficou esse tempo todo longe da graça. E aí, só em 1910, por Luís Franciscon, a igreja é restaurada. Porque Luís Franciscon, que então teria sido tirado das seitas e teorias dos homens para iniciar a misericórdia de Deus na vida humana. O que você acha que eles entendem como misericórdia de Deus na vida humana? Vocês acham que eles entendem que é a graça de Deus salvífica por meio de Cristo? Não. Eles entendem que a misericórdia de Deus na vida humana é a CCB. É a igreja, a congregação que veio para que eles fossem salvos. Esse pensamento, nós vamos ver mais com detalhes na próxima aula, de exclusivismo, vamos dizer assim, cartão de toda heresia. Toda heresia vai dizer que ela é exclusiva, só em nós, só nós somos a igreja perfeita que traz a salvação. Então, dessa forma, eles começam a implementar na mente dos seus membros que, se você deseja ser salvo, tem que estar na CCB. E se você não está na CCB ou sai dela, você está perdido. Não vou me aprofundar nisso, porque nas próximas aulas vocês vão ver com mais detalhes essas heresias. Olha, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não está monopolizada por nenhuma denominação específica.
Entretanto, para a CCB, a graça expressada em Efésios 2 é a própria CCB. Vocês conseguem acreditar nisso, irmãos? Que quando eles leem Efésios 2:8, pela graça sois salvos, eles entendem o quê? Que a graça é a CCB. Por mais absurdo que seja, eu sei que quando você me ouve falar isso, você fala, não é possível. Não é possível que alguém creia que alguém, ao ler Efésios 2, entende que a graça ali é uma igreja, uma denominação. Mas é exatamente isso que os seus membros acreditam. Olha, o pastor Marcos Granconaro, ele deu uma aula, e nessa aula que ele está falando da CCB, ele fala justamente desse ponto, onde eles interpretam ali a graça como sendo a CCB, e ele diz que entre os seus membros, e eu já entrevistei um aqui, e ele diz que é isso mesmo, eles acreditam que a CCB é o meio da graça, onde as pessoas são salvos. Então, você vai ouvir, entre os membros da CCB, frases do tipo, há quanto tempo você está nessa graça? Se perguntasse para a Stephanie, né? Stephanie, há quanto tempo você está nessa graça? A Stephanie, com certeza, ia imaginar assim, há quanto tempo estou na presença de Deus, salvo pela graça? Tantos anos, tanto tempo. Mas aqui não. Quando um membro da CCB fala isso, ele está perguntando, há quanto tempo você está na CCB? Porque a CCB é a graça de Deus. E quando alguém não pertence à CCB, o que eles falam? Olha, algum dia, Danilo, você vai pertencer a essa graça. Não, mas eu sou da semente da vida. Amém. Mas um dia você vai pertencer a essa graça. Não importa se você é de outra denominação, você só é salvo se for na CCB. E aí eu aprendi uma coisa interessante, né? Não preciso nem de muito texto para refutar isso, eu vou usar o próprio Efésios, tá? Mas, vocês já ouviram alguém chamar você de primo? Eu tenho um rapaz que me chama de primo e eu descobri por quê, que ele é da CCB. Eles não chamam outros irmãos de igreja, de outras igrejas, de irmão. É primo. Porque eles acreditam fielmente que não são salvos, que vocês não são salvos. Vocês são primos, não são irmão. Aqui vai uma lição para nós, né, irmãos? O cristão, ele tem mania de chamar todo mundo de irmão. O cara está lá na Testemunho de Jeová. Ô, irmão, está na maior heresia. Ô, irmão. Mas é só nós que chamamos ele de irmão. Essas igrejas não nos consideram como irmão. A CCB não considera. No máximo, como o quê? Aí, primo. Agora você já sabe. Tá, irmão, tem muito jargão aí, tem muito... Como é que chama? Não é jargão? Vícios de linguagem, né? Então, mas, se você conhece um CCB, alguém da CCB, e ele te chama de primo, agora você já sabe. É porque você não é irmão, você é primo. Bom, quando nós falamos de Efésios, é uma tristeza muito grande, mas olha só. Eles leem, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Eles interpretam que, pela igreja CCB, você é salvo, e isso não é mediante a fé. Não tem nem como explicar isso, irmão. A distorção desse texto é gigantesca. O texto se auto-explica. Você não precisa de uma exegese profunda para entender. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E o que diz o resto? E isto tudo, a graça e a fé, não vem de vós. Eu não estou inserindo nada no texto, está ali, ó. É dom não de obras, para que ninguém, se for de alguma igreja, já é de obra. Já é pela obra de alguém. É surreal, inacreditável que alguém entenda que a graça aqui significa a CCB. Granconato, na sua aula, ele diz que depois da pandemia, um número muito grande de ex-membros da CCB começaram a desvincular da CCB e procurar igrejas reformadas. Porque na pandemia eles começaram a assistir vídeos e cultos que eram, estudos que eram colocados online.
e ao assistir e começar a ver a verdade, coisas que nunca viram, começaram a debandar para a verdade. E ele diz que muitos dos irmãos que ele conversou, quando leu esse texto, choraram, dizendo que nunca imaginou que era isso. Na mente deles, eles sempre acharam que era a CCB. Amém? A salvação nunca está atrelada a uma religião ou atrelada a uma denominação, mas sim na graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? O último ponto a se destacar, que deixa evidente essa equivocada pretensão de deter o monopólio da salvação, é que eles alegam, olha, é na CCB que você é salvo, e é só aqui que você é salvo, porque nós somos a igreja onde você é salvo. Só que desde a sua fundação, em 1910, aqui no Brasil, houveram diversas divisões da igreja. E eu quero destacar algumas delas. Todas elas aqui são divisão da igreja Congregação Cristã no Brasil. Tem a Igreja Renovadora Cristã, também é da CCB. Todas essas aqui, elas não desvincularam totalmente da doutrina da Congregação Cristã, mas divergiram em alguns pontos. Então, temos a Congregação Renovadora Cristã, a Igreja Cristã Remanescente, a Congregação Cristã no Brasil Renovada, a Congregação Cristã do Sétimo Dia, a Congregação Cristã Apostólica, a Congregação do Brasil Ministério Jandira. Por que eu coloquei essas igrejas? É justamente para deixar evidente que é impossível que a salvação esteja somente na congregação. E agora está onde? Está dividindo? O local da salvação agora começa a diluir. Bom, isso também é uma evidência da incoerência da CCB, principalmente na alegação de ser uma única igreja verdadeira, onde os eleitos são salvos. Meus amados, eu sei que o tempo está avançando, e eu quero finalizar. Talvez você possa imaginar, mas por que vocês estão falando sobre essas seitas? Por que vocês estão falando sobre essas igrejas? Porque é algo muito perigoso, porque muitas pessoas estão realmente sendo enganadas por essas seitas. Olha, a CCB, não sei se você sabe, ela não está dando para enxergar ali, tá, irmão? Mas tudo que está em branco ali são as mulheres da igreja, tá? É que a foto não ficou tão nítida. Mas esse é um culto na CCB. Olha quantos, de um lado só mulheres com véu, do outro só homens. A CCB é a segunda maior igreja pentecostal do Brasil, estando atrás apenas da Assembleia de Deus. Então não é uma igreja pequena, não é um movimento pequeno, isso nós estamos falando a nível do Brasil, tá? Olha, isso é preocupante, pois quantos estão sendo enganados e levados ao erro e à morte por desconhecerem a verdade sobre essas seitas. Dá uma olhadinha como está lotado a congregação aí cristã. Isso é um culto, tá, irmãos? Imagine isso espalhado por todo o Brasil. Nós deveríamos estar muito mais atentos e pregarmos verdadeiramente a esses que estão em seitas. Não levemos na brincadeira. Não achemos que são irmãos. Não achemos que é apenas algum erro doutrinário. Eles só pensam diferente. Essas pessoas desconhecem o Evangelho. Essas pessoas desconhecem o Cristo da salvação. Elas precisam ouvirem o Evangelho genuíno, para que, ao ouvirem, serem alcançados pela graça verdadeira e serem salvos. E pertencerem não à igreja semente da vida, mas à igreja do Cristo vivo, a igreja pelo qual Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus amados, eu sei que foi um voo panorâmico muito rápido, mas é mais para que nós tenhamos uma noção de como é perigoso as seitas e de como elas são nocivas e muitas vezes vem mesclado com um pouco de cristianismo. Na próxima aula, nós falaremos especificamente sobre as heresias disseminadas pela CCB. Então, com base no que nós já vimos aqui, da sua fundação, da sua formação, nas próximas aulas vocês vão entender como que é muito pior do que você possa imaginar as heresias que eles pregam, ensinam e disseminam por todo o Brasil. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé.
E nós vamos orar. Amados, orem para que Deus nos dê um espírito grato por termos os nossos olhos abertos. Ore para que Deus também coloque um senso de responsabilidade nossa de pregarmos o Evangelho. Ore para que nós tenhamos compaixão de muitas dessas pessoas que estão aí sendo enganadas, iludidas. Ore para que Deus mova o nosso coração para pregar a essas pessoas e anunciá-las com amor, com compaixão. Nós não estamos aprendendo aqui para ganharmos discussões teológicas, para encontrarmos alguém da congregação e começar, você é o herege, você vai para o inferno. Não. Tenha compaixão. Um dia, eu estive numa igreja herege. Eu estive numa igreja onde não se pregava o Evangelho. E Deus teve misericórdia, me alcançou e me colocou aqui. Não por causa do meu entendimento, mas por causa da graça dele. Oremos para que essa graça seja estendida a muitos de nossos irmãos, parentes, amigos de trabalho que estão nessas heresias. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos capacite a pregarmos o Evangelho. E que essas vidas tenham os seus olhos abertos para a palavra de Deus e sejam salvos. Oremos. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, em ter aberto os nossos olhos. Tudo que conhecemos, tudo que sabemos, ó Pai, não é oriundo do nosso intelecto, da nossa capacidade de aprender, mas tudo isso é proveniente da Tua graça. O Senhor que nos alcançou quando estávamos mortos, totalmente ignorantes a respeito da verdade da Tua palavra. Não Te conhecíamos e nem desejávamos conhecê-lo, mas o Senhor nos alcançou, por misericórdia, abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos e nos pregou a Tua palavra e nos ensinou o caminho da salvação. Ó Deus Santo e poderoso, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, use de nossa vida como instrumentos para que também possamos pregar àqueles que estão cegamente caminhando no erro, que estão presos em seitas e heresias. Que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, que o Senhor os alcance, que use de nossas vidas para que possamos, com amor, com compaixão, pregar o Evangelho, para que assim como fomos alcançados, estes também sejam alcançados. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Nas aulas que estão por vir, que nós possamos ter consciência de como é nocivo as heresias, de como é pernicioso, ó Pai amado, as seitas que estão se espalhando pela terra, e que sejamos despertados a pregar o Teu Evangelho e a defender a verdade que uma vez foi nos entregue por Cristo. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.